A todos que acompanham a programação da Rádio Vale Feliz, hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul e nós vamos conversar com o médico urologista, doutor Leonardo Zanus. A gente fala sempre sobre ele no programa Panorama Geral e hoje, então, a gente vai conversar com o doutor Leonardo, então, sobre a questão do Novembro Azul, doutor. Para a gente começar a nossa entrevista, a gente traz esse questionamento, né, que o câncer de próstata é o segundo com maior incidência nos homens, né? Então, a gente tem que justamente conscientizar a respeito desse assunto. É um prazer conversar com o senhor aqui no nosso espaço de entrevistas, tudo bem? Oi, tudo bem, Arthur? Ouvintes da Rádio Vale Feliz, é um prazer estar aqui novamente. Então a gente vai falar justamente sobre isso, né, doutor? O câncer de próstata é o segundo com maior incidência nos homens, né? O que que a gente pode falar a respeito disso? O que que a gente traz? Isso, ele é o câncer de próstata, então é um dos cânceres mais comuns, né? Ele é o segundo câncer mais comum nos homens, ficando atrás apenas daqueles cânceres de pele que não são o melanoma, aqueles tumores mais brandos, menos agressivos, né? Então é uma doença muito prevalente assim na população, né? Que acomete muitos homens mesmo, assim, é uma importante causa de mortalidade também. Exatamente, né? Mas a gente sabe que existem meios para se prevenir, né? Então, quais são os tipos de exames que as pessoas, que os homens, eles podem fazer para a questão da prevenção? Então, como é um câncer muito comum, né, muito prevalente, se preconiza assim que ele seja existem meios dele ser detectado no estágio muito precoce, né, antes dele dar qualquer sintoma. O grande objetivo que se fala tanto assim do toque retal e do exame de sangue, que é o PSA, é detectar ele antes de dar qualquer sintoma, né? Então, uma recomendação geral que se dá assim que todos os homens a partir dos 50 anos sejam submetidos ao toque retal e ao exame de sangue, né, que é o PSA. Então, ambos juntos vão nos mostrar se tem um risco, se essa pessoa vai ter um risco aumentado, né, de ter o câncer de próstata. E algumas faixas da população que são afrodescendentes e pessoas que já tiveram caso de câncer de próstata na família, tem um risco aumentado já de ter o câncer, então nessas pessoas é indicado fazer os exames a partir dos 45 anos de idade, né? É interessante a gente ressaltar isso, né? Porque existem muitos casos de câncer de próstata e muitas vezes as pessoas da mesma família, às vezes não têm o cuidado de fazer o exame antes do período, né? Então a gente ressalta isso, né? Que nem o senhor bem comentou, né? Às vezes os casos de família já são um alerta. Isso é o principal, na verdade, para a próstata é o principal fator de risco, assim, se teve pai, irmão, né, tio, que teve câncer de próstata, deve se ligar o alerta, né, que essas pessoas vão ter um risco aumentado, né. E justamente comentar isso, assim, quais são o por que que o câncer de próstata ele ocorre? Existe algumas questões que, além da questão, hereditária, enfim, ou, né, de uma questão de parentesco, existem outras causas para o câncer de próstata? A principal causa é genética mesmo, alguns fatores como obesidade, né, dieta rica em gorduras pode aumentar o risco, né, mas o principal fator mesmo é genético, né, o fato de ser homem, enfim, né, com a genética predisposta a ter o câncer vai aumentar esse risco, né, a principal causa mesmo é genética. A gente pode comentar sobre a questão dos exames, né? O que que é o exame PSA? Só para a gente, depois a gente vai falar do outro exame que é o toque, né? Mas só para explicar para as pessoas, né, o que que é o exame PSA e como é que ele funciona. Isso, o PSA ele é uma substância produzida pela próstata, né? A próstata é uma glândula, né? Glândula que, por exemplo, a gente tem as glândulas salivares, né? Que produz a saliva. A próstata produz uma secreção também, que é um dos componentes do sêmen, né? E o PSA é um componente químico da secreção da próstata. Então, é um componente que tem sido um pouco acaba indo para o sangue, né? E é um componente que é produzido só pela próstata, ele é específico da próstata, porém ele não é específico do câncer, né?
mas o que mais costuma aumentar o PSA é o câncer. Porém, se a pessoa vem com PSA alterado, a gente tem que prosseguir a investigação. Eu não posso dizer, tá com PSA alto, é câncer. Não, a gente tem que seguir investigando para ter certeza se é ou se não é, né? Ele é um indicador que a pessoa pode ter um problema pode ter um câncer de próstata. Ele nos mostra que a pessoa pode ter um câncer de próstata, mas ele não nos dá a certeza. O toque retal, através do toque, a gente consegue palpar parte da glândula da próstata e consegue sentir se tem algum caroço, alguma área endurecida, que é um forte indicador de câncer também, né? E, além disso, com o toque, a gente consegue avaliar o tamanho dela, se ela é muito crescida, tá? Porque isso também é importante na questão do aumento benigno da próstata. A próstata, pela idade mesmo, ela tende a ter um crescimento benigno, que não tem correlação com câncer, né? Não vai gerar um câncer, mas pode gerar alguns sintomas desagradáveis também, né? E depois desses 2 exames, se a pessoa tiver alguma questão de alteração, e daí o que que se procede depois? Caso a pessoa tenha um toque suspeito, o exame de PSA suspeito, é discutido com o paciente, pode ser feita uma ressonância ainda de próstata, né? Hoje em dia a gente tem esse recurso, e caso a ressonância também nos mostre uma suspeita de câncer, o próximo passo é fazer uma biópsia, né? Que daí é um exame mais invasivo, que vão ser retirados fragmentos da próstata, e esses fragmentos são analisados e vai nos dizer se é ou se não é câncer, né? O grande objetivo disso tudo é pegar a doença na fase inicial, naquela fase que não dá nenhum sintoma, né? Uhum. Onde se tem mais de 90% de chance de cura, né, com o tratamento, né? Então, essa é a grande sacada, assim, dos exames, porque antigamente, quando apareciam sintomas, geralmente já é tarde demais, né, para ter um tratamento que vá curar, né? Então, o grande objetivo é tratar ainda na fase precoce, na fase bem inicial. Então a gente já chama atenção, né, porque a questão do câncer de próstata, o início ele é silencioso, né, e que nem o senhor bem comentou, Isso. depois que aparecem os sintomas é porque já está numa fase mais avançada, é mais difícil daí a questão do tratamento. Isso aí. Lembrando também que a próstata, ela pode dar a doença benigna que eu falei, que é quando ela cresce de tamanho, ela pode dar sintomas também, como dificuldade para urinar, o jato mais fino, né? Vontade de toda hora no banheiro. Geralmente, esses sintomas que a gente vê no consultório são pela doença benigna, né? Mas, claro, a pessoa, assim, é difícil, não vai conseguir fazer essa avaliação, por isso é importante consultar o profissional, né? Para saber diferenciar e fazer a avaliação correta, né? Do que é a doença benigna e o que é o câncer, né? E depois se porventura, né, a pessoa for diagnosticada com câncer, como é que funciona a questão, da cirurgia e depois disso a pessoa ela consegue ter uma vida normal? Existem várias opções de tratamento, né? É. Vai depender da avaliação caso a caso, né? A principal, a mais conhecida é a cirurgia, né? Existem Sim. várias técnicas, às vezes técnica aberta, por vídeo, hoje em dia tem técnica por robô, né? Existe radioterapia, ou Uhum. até em casos que a doença é uma doença pouquíssimo agressiva, que está pegando só uma partezinha pequena da próstata, a gente tem até a opção de acompanhar e ver se o tumor cresce ou se torna mais agressivo, né? Fazendo biópsias a cada 6 meses, né? Para ver se a doença avança ou não. Então, cada caso é individualizado, né? A gente Não é bem discute com o generalizado. paciente. Sim, É. entendi. Tá certo. E, Doutor, pode continuar, por favor. não, falaste assim, sim, o paciente pode ter uma vida normal, com certeza, assim, depois da cirurgia, né? Existe um risco de perda de urina, de impotência, mas
são tomadas precauções na técnica para evitar essas complicações. Exatamente. É como toda cirurgia, existe algum tipo de risco, né? Se for, né? Mas isso faz parte também, né? Isso é, vamos dizer assim, normal na questão de cirurgias, né? Sim, faz parte. Isso tudo é discutido em consultório e faz parte, assim, do, né, risco, do benefício, assim. São coisas que são colocadas na balança, né? Toda a cirurgia, como tu disse. É, exatamente, né? E para que não se chegue até esse ponto, é importante justamente a gente voltar lá para o começo de falar da questão dos exames, né? A importância do acompanhamento e das pessoas, dos homens fazerem os exames regularmente. Isso aí, né? Para pegar em estágio inicial. Tá certo. Doutor, alguma outra informação importante para a gente acrescentar a respeito dos assuntos que nós comentamos na entrevista? Eu vou passar o contato do consultório, tá? Eu atendo Por favor. na Cidade Feliz, nas quartas-feiras. O consultório fica na João Ruschel, 330, sala 401. O contato é 51998178181. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho realizado e nós aqui na Vale Feliz estamos sempre à disposição. Obrigado, agradeço o convite. Um abraço. Ok, então hoje na nossa entrevista nós conversamos com o médico urologista Dr. Leonardo Zanus e hoje a gente falou sobre o Novembro Azul, que a gente lembra sempre na questão do combate ao câncer de próstata.